E aí, boa noite, beleza? Dá uma boa noite aí pra quem tá do teu lado, dá um beijinho, um abracinho. Olha aí pra quem tá do teu lado e fala, Deus quer falar com você hoje. Abra tua mente, abra teus ouvidos, deixa pra fora teus preconceitos, cara, e deixa o Espírito Santo conduzir você, falar com você, te confrontar. Se em algum momento existir algo que precisa ser diferente, mudado na tua vida, velho, não tenha medo disso, cara. Deus tem uma vida plena para cada um de nós. Amém? A palavra fala, na verdade, palavras do próprio Jesus, né? Que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então Deus tem vida boa para cada um de nós, vida boa de verdade, velho. Então se existir algo para ser consertado na nossa vida, é para que nós usufruamos do melhor tipo de vida que a gente pode ter em Jesus. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui. Sabemos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, que não existe nada que fuja da tua mão, não existe nada que fuja da tua onisciência, onipotência, onipresença. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que vamos ouvir, seja, ó Pai, para a edificação da Tua igreja, para o crescimento individual de cada um aqui, e para que evoluamos, ó Pai, e aprendamos ainda mais como usufruir, como viver essa vida que o Senhor tem proposto para nós, ó Pai. Nós oramos e pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então hoje, a gente continua o tema tóxico, vamos para a segunda semana. E no tema tóxico, agora na segunda semana, a gente vai falar sobre expelindo as mentiras ou as toxinas culturais. E se tratando de cultura, existem dois extremos que talvez muitos de nós caiamos. Quais são os dois extremos? Um extremo está desse lado aqui, que é aquele tipo de gente que é tão celestial, mas tão santa, tão séria, que chega a ser meio doentia, meio esquizofrênica, tipo assim, Helmas, não vou comer Helmas porque é homens do inferno. Coca-Cola, não, alô diabo, não vou tomar. O Rei Leão, pisa, sai, sexy, eu não vou assistir mais Rei Leão. Enfim, tão louco, tão esquizofrênico, tão doente, que não vive nesse mundo. Quer viver num lugar onde não existe. Ou na verdade existe, mas a gente não chegou lá ainda. E existe um outro tipo de gente que está lá do outro lado. Esse tipo de gente que está aqui do outro lado é tão terrestre que não existe nada espiritual, nada tem problema. E esse tipo de gente geralmente tem a seguinte frase: não dá nada. Não dá nada. E vive nessa vida de não dar nada. Então, não dá nada ouvir música assim, assado. Não dá nada sair para tal lugar. Não dá nada ir no boteco. Não dá nada. E esse não dá nada vai se acarretando, vai se aglomerando e se forma um grande não dá nadazão, né? E dá tudo no final. Então nós precisamos aprender a não ser aquele tipo de gente e a não ser esse tipo de gente. Não ser esse crente louco, esquizofrênico, mas também não ser esse tipo de crente não dá nada. Existe um meio termo, e esse meio termo é o meio termo da saudabilidade espiritual. É o meio termo da sanidade espiritual. E isso é interessante por quê? Porque quando se trata de cultura, não tem como não esquecer, enfim, não lembrar daquilo que Jesus fala. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Cara, esse versículo ele vem carregado de verdades e princípios e valores que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, uma coisa que Jesus estava orando naquele momento é o seguinte: a vida cristã ela é vivida nesse mundo. Olha para quem está ao teu lado e fala isso para ela. A vida cristã é vivida nesse mundo. Então não seja aéreo, não seja doente, é nesse mundo, cara. A gente está inserido nesse mundo e Jesus pediu para o Pai que nós não saíssemos desse mundo.
mas que estivéssemos nele. E muitas vezes nós temos uma tendência, ou talvez algumas pessoas pirem nisso, de querer se isolar do mundo. Então fica pensando, o dia que eu trabalhar numa empresa de crente, aí o negócio vai ser bom. Aí vão montar uma empresa de crente, só funcionário crente trabalha. Não existe isso, velho. Ou vamos fazer um bairro que só mora crente. E aí o bairro vai ser bom. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer que nós nos excluamos do mundo, Jesus não quer que nós saiamos do mundo, mas só que nós vivemos nele de forma diferente. Então a solução não é sair do mundo. A solução é aprender a viver nesse mundo, e que é um desafio muito grande. Por quê? Porque em todo lugar que nós estamos, em todo lugar, sem exceção, até mesmo na igreja, em todo lugar que nós estamos, existem toxinas para toda parte. Existem coisas que nos contaminam para toda parte. Existe inveja para toda parte, orgulho, avareza, vaidade, e está em todo lugar. Em todo lugar existem coisas que nos contaminam. E aí, o segredo é aprender a viver nesse mundo, em meio a essas toxinas, de forma que a gente não seja contaminado por elas. De forma que a gente não seja arrastado, levado por pensamentos mentirosos, por práticas erradas, por comportamentos doentios e por pensamentos que não vêm de Deus. Então a gente precisa aprender a viver nesse mundo. E quando se trata de cultura, geralmente as pessoas têm algumas perguntas, enfim, se tratando de cultura, né? Por exemplo, uma pergunta que muita gente gosta de fazer, na verdade, no quiz, lá, se você olhar, tem um monte de pergunta referente a isso, tirando tatuagem. A outra é sobre música. Ouvir música do mundo é pecado? Aí, se tratando de cultura, a gente pode perguntar outras coisas. Ver um filme tóxico, carregado de sensualidade, é pecado? Ler livros que são céticos, livros que têm filosofias equivocadas, é errado? Mas esse é o tipo de pergunta, desculpa para quem fez essa pergunta, mas esse é o tipo de pergunta burra. Por quê? Porque não é uma questão de pecado, mas é uma questão de inteligência. Por exemplo, é a mesma coisa que você perguntar para mim o seguinte: Lipão, é pecado tomar água do Rio Cachoeira? Não, vai lá e toma. Quem quer tomar água do Rio Cachoeira? Tomar um drink depois, no magrão, já sobe ali, pega ali, como batata, água do Rio Cachoeira. Você está entendendo? Não é uma questão de pecado, é uma questão daquilo que você está colocando para dentro de você. Sabe, eu acho que algumas pessoas são tão infantis na fé, que tipo assim, você está lá escutando, sei lá, Show das Poderosas. Você fica imaginando Deus chorando. Ela está escutando Show das Poderosas, eu não acredito. Não, cara. Não. Para Deus isso não tem a ver com pecado, porque Deus vê o coração. A questão é que você está se prejudicando. Você está sendo contaminado, você está sendo contagiado e muitas vezes não percebe isso. E eu vou dizer uma coisa para você que talvez muita gente não leve em consideração nos nossos dias. É a seguinte expressão: não existe neutralidade. Repete comigo. Não existem coisas neutras. A gente vive dentro de uma sociedade que vem com uma ideologia, por exemplo, de um Estado laico. De um Estado que não favoreça crenças, filosofias, onde todo mundo tem direito, assim por diante, mas isso é utopia. Por que utopia? Porque toda cultura é formada por cidadãos, e todo cidadão carrega crenças, filosofias e ideologias. Então é impossível um professor ser imparcial ou ser parcial em relação àquilo que ele está ensinando. Aquilo que ele está ensinando vem carregado de princípios, histórias que ele viveu. Porque não existe neutralidade. Esse papo de não dar nada não é verdade.
não dá nada, não existe. Porque não existe neutralidade. Toda música, todo filme, todo livro, tudo que a gente ouve não é um mal em si mesmo. O grande problema é que muitos cristãos começaram a achar que essas coisas são um mal em si mesmo. Então, por exemplo, durante muito tempo na Igreja Assembleia de Deus, considerava a televisão uma coisa do capeta. Não sei se você já viu isso, enfim, já viveu isso. Mas a televisão era do capeta. Tinha as anteninhas, o chifrinho e tal. Era do capeta. E o problema não era o que passava na televisão, o problema era a televisão. E a questão é que essas coisas, música, filme, televisão, programa, ela não é um mal em si mesmo, mas o problema é o mal que isso proporciona para você. O problema é aquilo que você está ingerindo. Só para você entender como não existe neutralidade. Por exemplo, já assistiu Velozes e Furiosos e depois saiu para dirigir? Vai dizer que você não se sentiu meio Vin Diesel, sei lá o quê. Paul Walker, assim, tipo, subiu no teu carro, agora eu vou azucrinar, velho. Eu lembro que quando saiu a parada do Velozes e Furiosos, eu lembro que, cara, havia até Belina com neon embaixo, cara. O cara se achava Velozes e Furiosos, Fast and Furious. Achou que estava lá, porque aquilo contagia. Ou, por exemplo, quem nunca assistiu Tropa de Elite e saiu com vontade de xingar? Tipo o Nascimento, assim. Cala a boca, cala a boca. Porque aquilo te contagia. Então, tudo que nós consumimos causa algum tipo de influência em nós. Agora, a questão é, se você consome muita porcaria, você vai se tornar muita porcaria. Se você consome pouca porcaria, o que isso vai se tornar? Pouca porcaria. Se você consome coisas boas, o que você vai se tornar? Uma pessoa boa. Porque a gente é produto daquilo que a gente ingere. Por exemplo, olha para a tua mão. Quem tem mão laranja aí? Existe uma lenda, que na verdade não é uma lenda, que quem come muita cenoura fica com mão laranja. Por causa que tem melanina tal, na cenoura tal, e a tua mão fica laranja, fica mais alaranjada. Por quê? Porque nós somos produto daquilo que nós consumimos. Por isso que Jesus mesmo falou que o problema não é aquilo que entra, o problema é aquilo que sai. Porque aquilo que entra ainda pode ser, enfim, processado e sair pelo reto e vai embora para a privada. Agora, aquilo que sai já faz parte de nós. Aquilo que sai já causou contaminação em nós. Então a questão, quando se trata de cultura, não é uma questão de é pecado ouvir tal música, é pecado assistir tal filme, mas a questão é que aquilo está te contaminando. E a pergunta que fica é, esse tipo de contágio, esse tipo de contaminação, é uma contaminação boa ou não? A questão não é se você vai para o inferno, se ouvir tal música, ou ver tal filme, ou ler tal livro. A questão é como você vai chegar no céu. Como você vai chegar no céu? Pergunta básica, quem quer ser feliz? É meio, enfim, né, redundante. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E a felicidade está na plenitude de vida que Deus tem proposto para nós. Mas para viver essa plenitude de vida que Deus tem proposto para nós, nós precisamos nos descontaminar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E concentrarmos a nossa atenção em Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, eu vou ler na versão da Mensagem. Paulo diz o seguinte: não se ajustem demais à sua cultura. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não pensarem mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus, e vocês serão mudados de dentro para fora.
muito louco, porque Paulo ele dá, enfim, os conselhos mais preciosos que a gente pode ter em relação a isso que a gente está conversando. Que Paulo está dizendo o seguinte, cara, não se ajustem demais à cultura em que nós vivemos. Não é para você viver alheio à cultura. Não é para você ser um extraterrestre no mundo. Mas não se ajuste demais à sua cultura ao ponto de você não perceber mais aquilo que é errado e aquilo que é pecaminoso. Não se deixe ser penetrado de tal forma pela sua cultura ao ponto de você perder a sensibilidade. Ao ponto de você achar normal uma globeleza rebolando, esfregando a bunda na televisão. Não se ajustem demais à sua cultura ao ponto de você achar normal um filme que deveria ser chamado pornográfico, que é American Pie. Não se ajustem demais à sua cultura ao ponto de perder a sensibilidade daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. Muitos de nós perderam já faz muito tempo a sensibilidade. Há muito tempo. Se ajustaram de tal forma à sua cultura porque não querem ser um crente tipo aquele lá, que acabaram indo para o outro lado. E esse outro lado é tão perigoso quanto aquele outro lado lá. É tão perigoso por quê? Porque os dois lados não estão vivendo o melhor de Deus. Então, na fuga de não ser um crente careta, se torna um crente palha, banana, medíocre, miserável. É tipo, enfim, você no palácio do rei, na tua casa preparada, dormindo com os cavalos lá no celeiro. E é isso que o cara que vive lá está vivendo, e o cara que vive lá também está vivendo. Deus tem o melhor para você. E o melhor para você é você aprender a viver nesse mundo sem ser contaminado por ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Muitos de nós estão inteiramente intoxicados. Intoxicados por vaidade, intoxicados por orgulho, intoxicados por inveja, intoxicados por falsos ensinamentos que novelas, filmes passam para a gente. Por exemplo, lembro de uma situação, uma ex-namorada minha, que a gente fechou o pau, brigou e tal, e eu falei, cara, quero terminar contigo. Ela olhou para mim e falou o quê? Pega tuas coisas e vai embora. Tipo, eu fiquei olhando assim, como assim não tem nem coisa na tua casa? Vou pegar o quê? Pegar minha bike e vou embora? O que eu vou fazer? Mas na hora que ela falou, já veio na minha mente, cara, novela mexicana. Toda novela mexicana tem um momento da novela que alguém fala isso. Pega tuas coisas e vai embora. Tipo, não pode só separar, né? Tem que pegar tuas coisas e vai embora. Mas por quê? É tão contaminado, é tão contagiado que nós não percebemos as nossas atitudes que estão sendo diferentes e influenciados por aquilo. E assim é arrastado milhões e milhões de pessoas que são intoxicadas, enfim, por Beyoncé, por Justin Bieber, por Friends, por American Pie, por UFC, enfim, milhões e milhões de pessoas que são arrastadas por causa de influências. Por causa de influências. Sabe por quê? Porque não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Tudo aquilo que você consome vai fazer parte da tua vida. Agora, Paulo ele é muito sagaz quando ele escreve isso. Por quê? Porque ele não só fala o problema. Tem gente que gosta de falar problema, né? Sempre é problema, tudo é problema, teu problema, seu problema. Paulo não só fala o problema, mas ele dá a solução. Ele fala o problema é o seguinte, o problema é vocês não se ajustarem demais à cultura dos nossos dias. Mas qual é a solução? Olhem para Deus. 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 Olhem para Deus, essa é a solução, cara. Parece ser tão simples, mas é tão... É isso. Olhe para Deus. Durante muito tempo, enfim, nem era convertido ainda, mas eu transformava a santidade
num atributo de vanglória. Então, a santidade para mim era meio que um ídolo. Tipo, eu vou ser parecido com Deus, vou ser perfeito, bom. E o que acontecia? Pegava, tipo, enfim, vou ser perfeito. E aí, queimava tudo, jogava fora todas as drogas, não saía mais, não andava mais com ninguém. E o que acontecia depois de 6 meses? Voltava a fazer tudo de volta. 6 meses é muito tempo ainda, 2 meses, 1 mês, acho, nem durava isso. 1 semana. Enfim, pouco tempo depois estava de volta na mesma lama. Por quê? Presta atenção. Nós estamos a todo tempo ocupados. Nós estamos a todo tempo ocupados. E a questão é com o que a gente está se ocupando. Então não basta você excluir algo ruim da tua mente, mas você precisa trazer algo bom para a tua mente. Não basta você limpar a casa e não preencher ela. E Jesus já falou a respeito disso. Aqueles que limpam a casa, deixam ela vazia, volta 7 vezes pior. Então a questão não é só deixar de ver, deixar de ouvir, deixar de tocar, deixar de, enfim, sei lá. Não é só deixar de, mas é começar a fazer. Começar a fazer o quê? Olhar para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. A Bíblia já falou diversas vezes sobre olhar para Deus. É olhando para Deus que eu e você somos transformados de glória em glória. Paulo está falando aqui em Romanos uma coisa incrível. Ele está falando o seguinte, olha, não se ajustem, olhem para Deus e vocês vão ser transformados de dentro para fora. Você nem vai perceber. Você nem vai perceber quando você deixou de fazer tal coisa ou começou a fazer tal coisa. Por quê? Porque você está olhando para Deus. E nessa caminhada de olhar para Deus, a tua vida vai sendo transformada até o ponto que você olha lá para frente e vê uma foto de quando era criança e fala, nossa, velho, como eu mudei. Já aconteceu isso com você? Olhar uma foto, tipo, você com 12 anos, assim. Magrelo, sem barba. Cheio de espinha. Cabelão. Feio, nojento. Isso. Depreciando, né? Mas aí você olha hoje uma foto tua e fala, não é que o tempo faz bem para as pessoas? Por quê? Porque é isso, cara. Olhem para Deus. Não só desocupem a mente de vocês, mas ocupem a mente de vocês com coisas boas. Não só deixem de ouvir aquilo que não presta, mas comecem a ouvir aquilo que presta. Não só deixem de ver aquilo que não presta, mas comecem a ver aquilo que presta. E você vai ser transformado de dentro para fora. Reforçando isso, abra lá a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Amém? Aberto lá. Olha o que diz lá. Portanto, também nós, quem? Nós, que somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Repete comigo, tudo que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta ter nos olhos em Jesus. O escritor de Hebreus, ele fala uma outra coisa que é muito importante. Nós gostamos, ou temos a tendência de querer rotular as coisas. Então, por exemplo, a gente rotula funk. E a gente fala o quê? Todo funk é pecaminoso. Mas o escritor de Hebreus, ele faz uma distinção que é muito importante que nós tenhamos em mente. Qual é a distinção? Nem tudo aquilo que é pecado é bom. Às vezes aquilo que não é pecado
te atrapalha. Ele faz uma distinção entre duas coisas, entre pecado e coisas que nos atrapalham. E muitas vezes aquilo que nos atrapalha não é pecado em si mesmo, mas te atrapalha. Por exemplo, Facebook. Facebook não é um pecado em si mesmo. E eu já ouvi tanta gente falar asneira, né? Eu já ouvi falar, Facebook é do diabo, tal, sei o quê, papá. Tem crente, não tem o que fazer, né? Falta de trabalho. Mas enfim, Facebook não é do diabo. Mas ele pode te atrapalhar. De que forma ele pode te atrapalhar? A palavra fala que nós não devemos deixar ser dominados por nada. Por nada. E se o Facebook tem te dominado, se você não consegue respirar sem entrar no Facebook e dar um F5, cara, você está dominado. E isso te atrapalha. Te atrapalha por quê? Porque você está sendo dominado por alguém que não é Deus. Quem precisa ter o domínio da tua vida é Deus. Então não só deixe de fazer aquilo que é pecaminoso, mas preste atenção àquilo que te atrapalha. Preste atenção naquilo que te atrapalha. Vai acabar a onda. Daqui a pouco, né, o culto. Cada um vai para sua casa. Ufa. Cada um vai para sua casa. E, enfim, quem não é casado e quem não tem um pai cabreiro, vai para a rua. Vai sair com a galera, comer pizza e tal. Da hora, legal. Joia. Vamos girar o mercado joinvilense. Mas muitas vezes está te atrapalhando. Enfim, chutar algumas possibilidades. Chega uma hora da noite que começa a sair besteira. E não é pecado. Mas, cara, não acrescenta em nada. Só asneira e fica olhando para a cara do outro, falando besteira. Cara, vai para casa. Ou uma outra possibilidade. Amanhã de manhã o seu GP. 7h da manhã. Te atrapalha ou não atrapalha? Te atrapalha, então vai para casa. Agora, cara, você com a galera vai ser da hora, meu, o rolê vai ser louco, amanhã não precisa acordar cedo, vai ser da hora, vai. Porque essa é uma outra coisa que a gente precisa ter muito clara na nossa mente. Nem tudo aquilo que me atrapalha, te atrapalha. Nem tudo aquilo que é ruim para mim, é ruim para você. E a gente não pode rotular aquilo que é ruim para mim como algo ruim para todos. Por exemplo, meu sogro ele tem alergia a camarão. Isso é ruim para ele. Para mim é bom demais, porque sobra mais camarão. E o que eu acho louco é o quê? Porque ele mesmo tendo alergia a camarão, ele que faz o camarão quando eu vou para a praia lá, ele que faz o camarãozinho para mim e tal. Da hora. Porque ele entendeu o quê? Aquilo atrapalha ele. Mas para mim é uma bênção celestial, velho. Então a gente precisa ter sensibilidade e respeito em relação às outras pessoas e não rotular aquilo que nos atrapalha como algo que atrapalha a todos. Por exemplo, eu vou falar da minha vida, algo que me atrapalha. Eu sou muito influenciado por música. Hoje eu não sei mais se eu sou, enfim, mas antigamente eu era muito influenciado por música. E tinha três cantores que me dominavam. Que era o quê? Primeiro, Bob Marley, que eu sempre fumava ouvindo Bob Marley. Segundo, que era Tupac, que eu sempre escutava para entrar no ritmo da noite, né? Enfim, né? Para ficar legal. E terceiro, era Racionais, que eu escutava para ser bandido. Enfim. Então o que acontecia? Essas três coisas me contagiavam. Então, por exemplo, se eu estiver andando no shopping não, né? No Big eu acho que é capaz de tocar Racionais, né? Tá andando no Big, no Mercado Brasília, toca Racionais. Tá andando no Big, e de repente começa a, enfim, tocar Racionais. Artigo 157, não. A lua cheia, Começa a tocar a lua cheia, clareia as ruas do Capão. O que acontece? Velho, crente esquizofrênico.
vou tirar essa música. Não é assim dessa forma que você deve agir. Mas aquilo me contaminava. Porque o que acontecia? Por exemplo, tinha dia que, enfim, escutava Racionais para sair para brigar. Então, escutava Racionais, pegava uma barra de ferro e saía para a rua. Tipo, vou brigar. Mas por quê? Porque eu era influenciado por Racionais. Escutava, tipo, Hoje Eu Sou Ladrão. Artigo 157, velho, eu achava que eu estava no Brooklyn, mano. Achava que eu estava no Capão Redondo, vou meter bala em todo mundo. Porque aquilo me contagiava, aquilo me contaminava de uma forma, cara, tão destrutiva, que mudava e alterava o meu comportamento. Da mesma forma que Bob Marley, cara, eu curto pra caramba, até hoje Bob Marley, enfim, quando toca às vezes, quando eu ouço no Big, eu acho louco. Mas, velho, sempre quando eu escutava Bob Marley, eu estava fumando maconha, então o que acontecia? Começou a tocar Buffalo Soldier, eu já via fumaça no ar. E não era Shekinah de Deus. Enfim, era outra coisa. E o que aconteceu? Aquilo me atrapalhava. O que eu fiz? Não escuto mais. Não escuto mais. Ah, é um santarrão. Não. Eu entendi que aquilo me atrapalha. Agora, se não te atrapalha, velho, escute, porque é bom. Bob Marley, velho, é música de primeira. Agora, se te atrapalha, não pense duas vezes em jogar fora. E eu quero dizer, enfim, conhecimento pastoral. A música, ela é uma das maiores influenciadoras dos nossos dias. Então também tome cuidado para você não mentir para si mesmo e falar que aquilo não te atrapalha. Tome cuidado para você não olhar hoje para você e falar, não tem nenhum problema. E na verdade você está inteiramente contaminado ao ponto de perder o teu senso, o teu bom senso, na verdade, em relação àquilo que você tem consumido, em relação àquilo que você tem ingerido. E aí, novamente, o escritor de Hebreus fala o quê? Livre-se de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corra a corrida que lhes foi proposta com os olhos em Jesus. Novamente, olhem para Deus. Olhem para Deus. Olhem para Jesus. Não só deixem de ver porcaria, mas olhem para Jesus. Não só deixem de ficar o dia inteiro no Facebook, mas vai ler a Bíblia. Não só deixem de ficar, enfim, ouvindo música porcaria, mas começa a ouvir música que te edifica. Não só deixe de assistir American Pie, mas começa a orar. Porque não basta a gente tirar aquilo que é ruim, se a gente não colocar aquilo que é bom. Não basta a gente tirar aquilo que é ruim, se a gente não substituir por algo bom. Algo que acrescente e algo que nos edifique. Daniel, capítulo 1, narra a história de 3 jovens. E Daniel era um deles, que depois chamou Beltesazar, e de Sedraque, Mesaque e Abidnego. Eram 4 jovens que foram exilados, junto com o povo judeu, para a Babilônia. E talvez, enfim, você já viu referências de Babilônia. A Babilônia sempre foi e sempre será conhecida como diz Apocalipse, né, a mãe das prostitutas. O lugar mais terrível, mais licencioso, mais imoral, mais pecaminoso, mais sujo que já existiu. Sodoma e Gomorra foi, enfim, exterminado. Mas Apocalipse fala sempre referência à Babilônia. Ou seja, Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abidnego estavam no antro, estavam no centro da imoralidade da história da humanidade. Você já pensou isso? É mais ou menos hoje como a gente ir lá para aquela cidade na Holanda, como é o nome mesmo? Amsterdã, né? Enfim, legalize. Mas Amsterdã é ficha. Babilônia era sinistra a parada. Eles estavam imersos numa cultura poluída, suja, terrível, abominável. E o que acontece? O rei seleciona esses 4 caras para se tornarem a equipe do rei. Trabalharem para o rei. E aí o rei ofereceu para todo mundo que foi selecionado, os 4, mais vários outros, alimento que ele, o rei, oferecia para deuses pagãos. Para outros deuses, Belial, enfim, outros deuses. E aí ele coloca essa comida na mesa e fala, galera, comam à vontade.
Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abidnego, eles olham para aquilo, o que eles falam? Muito louco, o texto fala bem claramente. Decidiram não se tornar impuro. Decidiram não se tornarem impuro. Não é uma questão de salvação. Não é uma questão de vai para o inferno ou vai para o céu. Porque a gente sabe que a salvação é pela graça por meio da fé. Mas é uma questão de contagiar-se. É uma questão de contaminar-se. Eles decidiram não se tornar impuro. E o que é muito louco é o quê? Que eles tomaram essa decisão. Foi particular, foi deles. Eles não ficaram incomodando as pessoas à volta deles. Eles não estavam no trabalho falando o seguinte, cara, para de escutar esse tipo de música. Não, simplesmente foram lá, colocaram o fone de ouvido e escutaram a música que eles queriam. Eles não estavam lá na escola falando, para de ver tal revista, você vai para o inferno. Não, ele simplesmente não olhou para a revista. Eles decidiram não se contaminar. E é a mesma atitude que nós precisamos ter em relação ao mundo. É uma decisão nossa, é uma decisão tua. Se na tua casa o teu pai ouve algo que não presta, ouça você algo que presta. Se na tua faculdade fazem algo que te contamina, faça você coisas diferentes. Porque é uma decisão tua. E foi exatamente isso que Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abidnego fizeram. E é que foi muito louco. Por quê? O que acontece, cara? Quem gosta aqui de vegetais? Levanta a mão. Quem não gosta de vegetais, levanta a mão. Cada vez vai aumentar a gente obesa. Enfim, aí está o fim das estatísticas, né, da obesidade. Cara, naturalmente, normalmente, vegetais são conhecidos como algo que as pessoas não gostam, como algo ruim. Eu, particularmente, gosto pra caramba de salada. Mas, enfim, tem gente que não gosta e respeito quem não gosta. Mas eu gosto. E o que aconteceu? Eles estavam na mesa, e aí, as carnes, enfim, todo manjar do rei, ele era dedicado aos deuses pagãos. Aí vinha lá uma picanha impura, cortando, espeto corrido, de bombacha, gaúcho. Já naqueles dias existia gaúcho, tia. Estavam lá cortando a picanha. E aí, Sedraque, você acha que ele olhava para a picanha e falava, meu, que picanha boa, velho. Mas ele olhava já para o alface dele e falava, meu, esse alface é da hora, hein? Comer um alface com molho rosé. O que acontece? Eles trocaram coisas aparentemente boas por coisas ainda melhores, que causavam maior benefício para eles. E muitas vezes, cara, enfim, você vai trocar a música que você acha boa por música que você acha ruim, mas traz benefício para você. Eu já fiz isso. Na verdade, meu gosto musical ele é bizarro, eclético, sei lá, é meio maluco. Mas, cara, eu curto música, eu curto hino. Gosto pra caramba. Enfim, comprei lá o Thales Raízes 1 e 2, eu fico escutando direto. Curto pra caramba. E são músicas, teoricamente, que eu achava péssimo, eu odiava. Meu pai gostava de hino, velho. Eu ficava cantando aquela voz desafinada. Acho que é por isso que eu canto ainda hoje, né? Mas, enfim, ele ficava cantando e tal, e eu odiava isso. Mas o que aconteceu? Eu aprendi a ter gosto por salada. Eu troquei aquilo que era impuro por aquilo que trazia benefícios para mim. Sabe, então, cara, prefira trocar filme ruim ou trocar filme bom, uma qualidade boa, mas que está cheio de conteúdo podre, mensagens ruins, princípios ruins, valores errados, e assistir um filme ruim do Michael Smith. Prefira ver uma coisa ruim do que uma coisa boa que não te presta. Sabe por quê?
Porque nós somos produto daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós consumimos. E foi isso, então, que os 4 caras decidiram. Nós não vamos nos tornar impuros. Eles não foram chatos. Isso é incrível, porque o texto fala claramente que o cara que servia comida para eles se agradou deles. Curtia eles. Eles eram caras legais. Eles não eram o tipo de cara que estava comendo salada, olhando para o cara que estava comendo picanha e falando, você vai para o inferno. Não. Eram pessoas agradáveis. Pessoas que, enfim, estavam ali, no meio do mundo, imersos numa cultura pecaminosa, suja, impura, podre, mas que decidiram não se tornar impuro. O que eu quero dizer com isso? Não se tornar impuro é uma decisão. É uma decisão. E é uma decisão que você, individualmente, tem que fazer. Eu não posso decidir isso por você. Quem está do teu lado não pode decidir isso por você. Teu apacentador, teu discipulador, seja lá quem for, não pode decidir por você. É você que precisa decidir aquilo que vai entrar na tua mente. Aquilo que vai penetrar na tua alma. Qual é, ou quais são as portas de entrada da nossa vida? Eu lembro quando eu me mudei para Joinville, acho que vai fazer uns 16, 17 anos. Não sei, por aí. Joinville era um lugar seguro, terra de alemão. Enfim, eu lembro algumas ocasiões que meu pai parava no centro e deixava a janela do carro aberto. Aberto, de boa, ia lá no banco, tal, fazia as paradas dele, voltava, o carro estava lá, de boinha, tranquilo. Eu ouvi falar de uma cidade, no interior de Goiás, acho, que os caras tinham o costume de deixar o carro aberto e com a chave na ignição. Porque, tipo, eles estacionam no meio da rua e quando o outro quer estacionar, o cara tira o carro e bota o carro dele e tal. De boa. Por quê? Porque é um lugar naturalmente seguro. E Joinville era esse lugar seguro. Mas hoje, quem deixa a janela do carro aberta? Só quem esquece. Mas, enfim, não deixa. Por quê? Porque não é seguro. Quem deixa o portão da casa aberto? Tipo, vou deixar aberto, se alguém quiser tomar uma água de noite ali na torneirinha ali, vai ali, toma, volta, de boa, tranquilo. Pode entrar lá em casa também, pegar um prato, comer um rango da geladeira. Ninguém faz isso. Por quê? Porque não é seguro. E quando se trata das portas de entrada da nossa alma, nós precisamos tomar o mesmo tipo de cuidado. Não é seguro você ouvir tudo aquilo que você tem ouvido. Não é seguro você ver tudo aquilo que você tem visto. Não é seguro você tocar em tudo aquilo que você tem tocado. Não é seguro você comer tudo aquilo que você tem comido. Para alguns é bem seguro, aliás. Não é seguro. Então, vigie aquilo que tem entrado na tua vida. Quais são as portas de entrada? São nossos 5 sentidos. A forma como nós percebemos e conhecemos o mundo é a forma como o mundo entra dentro de nós. Então, cara, tome cuidado com aquilo que você vê. Tome cuidado com aquilo que você vê. Mas não dá nada. Por exemplo, lá no livro Desintoxicando a Alma, o Greg Rochelle fala sobre o filme Se Beber Não Case. E colocou lá um número meu, eu fiquei alarmado com aquilo. Estatisticamente falando, a cada minuto falam-se 3 palavras impróprias, sujas e depravadas no filme Se Beber Não Case. A cada minuto, 3 palavras. Já pensou no lixo que está entrando na tua mente? Então não veja. Não veja. Se você vê que é algo impróprio, não consuma. Mas eu gosto demais. Cara, Jesus mesmo falava, né? Prefiro entrar no céu sem um olho do que ir com os 2 enxergando o inferno. Prefira. Prefira ir para o céu deixando de ouvir tal música do que para o inferno sambando. Prefira. Cuidado com aquilo que te atrapalha. Precisa haver uma decisão. Como nós podemos identificar aquilo que nós estamos ingerindo e que é tóxico e que muitas vezes a gente não percebe? 3 perguntas que vão ajudar você a identificar. A primeira delas,
eu estou sendo entretido pelo pecado. O pecado se tornou uma piada para mim. Por exemplo, quando o Dadinho entra lá na Cidade de Deus e dá um pé na porta e fala, aqui é o Dadinho, aqui não é Dadinho não, aqui é Zé Pequeno, não sei o quê. Você racha o bico. Ah, que louco, velho. Você está sendo entretido por aquilo que é errado. Por exemplo, você fica vendo as imagens lá da briga que deu ali na arena e rachando o bico. Olha ali, o cara caiu, pá, que da hora, velho. Você está sendo entretido por aquilo que é errado, por aquilo que é pecaminoso. Cara, deixa de consumir isso. Segunda pergunta. Aquilo que você tem consumido, aquilo que você tem ingerido na tua alma, é agradável a Deus? Vou te ajudar a responder essa pergunta. A música que você escuta no teu rádio, tocaria na rádio no céu? Tipo assim, enfim, Miguel dando um rolê de carro, escutando a mesma música que você está ouvindo. Tocaria na rádio do céu? Por Jesus com a mão para cima, curtindo. Tocaria? O filme que você está assistindo, passaria no canal fechado, celestial? Passaria? O programa que você está assistindo, passaria no horário nobre do céu? A revista que você está lendo, seria publicada no céu? Os livros que você tem lido, estariam nas bibliotecas municipais, celestiais, do céu? Cara, essa é uma ótima forma de a gente detectar aquilo que a gente precisa jogar fora. Sabe por quê? Preste atenção. Grande parte de vocês é extremamente arrogante. E vocês vão ouvir o que estão ouvindo e vão falar, mas eu sei lidar com isso. De boa. Aí a palavra nos previne e diz o quê? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você se acha muito bom, acha muito forte? Cuidado para não cair. Porque a arrogância precede a ruína. Então, cara, pare de mentir para si mesmo. Pare de se auto-enganar. Ah, não dá nada. Não dá nada ouvir aquela banda, não dá nada ouvir aquele tipo de música, não dá nada ouvir isso, ouvir aquilo. Cara, se te atrapalha, seja sincero com você, cara, me atrapalha, eu não quero. Por exemplo, para muita gente, a porta de entrada é o toque. Tem menina que eu fico impressionado, cara, já passaram uns 10 homens da vida dela e não casou ainda. Que é só o cara tocar que apaixona. O cara dá um toquinho, parece um fim, plim, cai uns... A menina fica apaixonada. Ai, ele é o homem que eu orei, o varão de Deus. Se isso te contamine, sabe o que você tem que fazer? Não deixem te tocar. Se é só o cara te tocar que você fica maluca, cara, não deixem de tocar. Enfim, entra aqui, ó. Ninguém chega perto. Hora do louvor só de cantinho aqui, ó. Coloca, enfim, uma barreira. Mas, enfim, não deixem te tocar. Por quê? Para você não ser contaminado, iludido, arrastado e não viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo... Uma coisa que você precisa saber, cara. Sabe, o diabo sabe que ele já perdeu na cruz. Ele sabe que Jesus já venceu. Então a tentativa dele agora não é te levar para o inferno. A tentativa dele agora é você viver uma péssima vida. Te azucrinar o máximo que você puder, o máximo que ele puder, para você viver uma péssima vida. E se você tem vivido uma péssima vida com Cristo, não é porque Deus não te abençoa, não é porque Deus, enfim, não fala comigo, os céus são fechados para mim, é porque você tem sido contaminado e não tem percebido. E a tua vida, enfim, está miserável. Terceira pergunta. Isso que eu tenho me consumido, isso que eu tenho ingerido, me leva para perto de Cristo? Tipo assim, quando eu ouço o MC Catra, eu tipo, velho, tô sentindo a presença de Deus, mano. Ah? Te leva para perto de Deus, cara? O filme que você assiste no final deles, te leva para perto de Deus? E uma coisa que eu quero te convidar a ter é bom senso. Sabe, não é porque tem rótulo gospel que é palavra de Deus. Tem um filme que, enfim, não lembro o nome do filme,
alguma coisa de Deus. Eu falei, de Deus, velho, deve ser crente, vou assistir esse filme. Cara, um filme espírita, do começo ao fim falando em reencarnação, e papapá, e aquilo outro. Então não se iluda, sabe? Não chega lá no YouTube e coloca pregação sobre namoro. E tudo que você ouve lá é de Deus. Cara, não seja tão ingênuo. A palavra mesmo fala para a gente ouvir e descartar aquilo que não presta. Tenha sensibilidade com aquilo que você tem colocado para dentro de você, porque você é produto daquilo que você consome. Por último, abra lá a tua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Preste atenção. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com as 2 cobriram o rosto, com as 2 cobriram pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei. O que ele gritou? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse é um problema muito comum com aqueles que caminham com Jesus, é que eles se tornam uma espécie de crentes daltônicos. Não sei se alguém aqui, enfim, é daltônico. Mas a parada de ser daltônico é o quê? Você inverte as cores, porque você perde a referência. Então o verde se torna cinza, o azul se torna roxo, sei lá, enfim, como se torna. Mas as cores são invertidas. E quando nós somos contaminados pelo mundo, pela cultura do mundo, nós começamos a perder nosso senso de referência. E a gente não consegue mais enxergar coisas que antes a gente enxergava como erradas, como impróprias, como impuras, sujas. E a gente começa a achar tudo comum, tudo normal, não tem problema, não dá nada, não dá nada. Por quê? A gente perdeu nosso senso, a gente perdeu nossa referência. E parece que Isaías passou por isso. Parece que Isaías teve um momento que ele caiu em si, que ele se enxergou. E que talvez fazia muito tempo que ele não se enxergava. E quando aconteceu isso? Quando ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus sentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e tinha anjos com 6 asas, e toda aquela loucura, fumaça, e aquela glória, resplendor. E ele falou o quê? Ai de mim, porque eu estou perdido. E ele reconheceu 2 coisas. Primeiro, eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele reconheceu? Ele reconheceu que ele estava contaminado e ele reconheceu que o mundo estava contaminado. Sabe, se você não tem conseguido enxergar a sujeira que nosso mundo está, é porque você está contaminado. Se você não tem conseguido enxergar, cara, toxinas por toda parte, é porque você está contaminado. Qual é a solução? A mesma solução que eu já falei outras 2 vezes. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Porque quando você olhar para Deus, o teu senso de referência vai voltar. E você vai começar a enxergar aquilo que você esqueceu. Você vai começar a enxergar aquilo que você deixou para trás. E muitas vezes, cara, você acha que as pessoas mudaram, que, enfim, todo mundo está errado, agora a igreja está errada, mas na verdade é você que mudou, o teu coração mudou. Você parou de enxergar as coisas como você enxergava antes. Você perdeu os teus olhos e ouvidos espirituais. E está se achando dono da razão.
Mas no final das contas, é você que está contaminado e não está percebendo. O que a gente precisa fazer? Olhe para Deus. Repete comigo? Olhe para Deus. Olhe para quem está ao teu lado, olhe para Deus. Olhe para quem está do outro lado, olhe para Deus. Para quem está atrás de você, olhe para Deus. Para quem está na frente, olhe para Deus. Porque é olhando para Deus que eu e você somos transformados de glória em glória. Porque é olhando para Deus que eu e você somos mudados, transformados de dentro para fora. Se tão somente nós olharmos para Deus. Consuma Deus. Ingira Deus na sua vida. Beba Deus. Fumar Deus não tem como, mas enfim... Coloque Deus, cara, dentro de você, velho. Olhe para Deus. Leia mais a Bíblia, cara. Ouça mais músicas edificantes. Se deixe ser contaminado por coisas boas. Olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para Deus. Cara, se não lembrar de nada dessa palavra, lembra isso. Olhe para Deus. Porque no dia que você entender isso, a tua vida vai ser transformada e você vai conseguir experimentar aquilo que eu falo tanto, que talvez você esteja achando que eu sou mentiroso. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, que Ele nos chamou para ser felizes, e o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Aí você vai começar a experimentar isso. Mas tão somente olhe para Deus e deixa Ele te transformar cada dia numa glória maior. Amém? Uma das toxinas culturais que nós vivemos nos nossos dias é ceticismo, incredulidade, autossuficiência, orgulho, arrogância. E talvez, cara, você que está aqui hoje foi contaminado por isso. Sabe, você acha que você pode caminhar sozinho, você acha que não precisa de Deus, você acha que dá conta das coisas sozinho, você acha que você é bom o suficiente. E a verdade é que nenhuma dessas coisas são verdades. Você não é bom o suficiente. Você precisa de Deus. E sem Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou, aliás, vai chegar a algum lugar. Mas não é o lugar que você queria chegar. Você precisa de Deus. E Jesus, na cruz, justamente ofereceu a você aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita, que é de perdão, que é de restauração, que é de novo nascimento. Mas esse é o tipo de coisa que só você indo contra você mesmo, só você indo contra todas essas toxinas que te contaminaram, que te tornaram uma pessoa autossuficiente, talvez, enfim, até uma pessoa intitulada ateia, ateu, que não precisa de Deus, enfim, que toca minha vida a si mesmo e Deus não existe. Isso não é verdade. Nessa cultura que nós estamos imersos, a verdade continua sendo a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. E você precisa dele ontem, hoje e para sempre. Se você não tem vivido essa vida com Deus, aquilo que a palavra fala que nós devemos ter para viver ela, cara, é uma coisa muito simples. Querer. Fé. Querer. Eu quero. Se você quiser, a palavra de Deus fala que todo o trabalho, todo o resto do trabalho é Deus quem faz. Você só precisa realmente querer. Confiar. Depositar-se, entregar-se. E o resto é Deus que vai fazer. Sabe, se hoje você aqui, enfim, sei lá se está há quanto tempo vindo, ou hoje é a primeira vez que você veio, já foi em algum GP ou algo do tipo, cara, se você tem sentido que você precisa tomar essa decisão na tua vida, cara, quero te dar a oportunidade de tomar ela hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não fez um compromisso com Ele, não reconheceu em sua vida como Senhor e deixou que Ele faça o resto na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Queria convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos.
Se você hoje quer tomar essa decisão, eu volto a falar, cara, é a tua escolha, a tua decisão. A pergunta é, você quer? Se você quer, não tenha medo, porque é Deus quem vai fazer o resto. Mas se você quer tomar essa decisão em sua vida hoje, cara, fale essa oração que eu vou fazer no teu lugar. Fala assim para Jesus: Senhor, eu confesso, eu reconheço que tenho tentado andar com minhas próprias pernas. E isso tem me cansado. E parece que eu vejo, ó Pai, o meu esgotamento. Hoje eu quero dizer para Ti, Senhor, eu quero o Teu perdão. Eu quero crer em Ti. Eu quero confiar em Ti. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe, ó Pai, o poço de dúvidas e incredulidades que existem na minha mente. Mas eu quero. E se de fato o Senhor pode fazer isso por mim, eu entrego a minha vida a Ti. E deposito ela em confiança de que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Por isso hoje, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. E dedicar a minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e meu único e suficiente Salvador a partir de hoje. Eu quero isso para mim. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Estou de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos no seu lugar. Quero orar por você. Amém. Amém. Cara, você que fez essa oração, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Você que levantou a mão, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Precisa ter constrangimento, vergonha, você está em casa. A gente quer, enfim, te ajudar de alguma forma a viver e a poder viver aquilo que Deus tem para você. Queria convidar os apacentadores da onda para vir aí darem uma mão. Pode chegar aqui, velho. Vem. Fica à vontade, mano. Galera da onda, vamos ficar em pé e senta tua mão para cá. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. Conhece o mais profundo do nosso íntimo, das nossas intenções, do nosso coração, das nossas motivações. E a Tua palavra mesmo declara que o Senhor não vê a aparência, mas vê o coração. E eu sei, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, o Senhor conhece exatamente o que está se passando no coração, o que está se passando na mente, o que se passa, ó Pai, enfim, em todo o interior dessas pessoas, ó Pai. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, a Tua palavra que não mente, o Senhor, ó Pai, que não é mentiroso, cumpra aquilo que a Tua palavra promete, ó Pai. Que a fé, a confiança, a entrega seja suficiente, ó Pai, para cobrir multidões de pecados. E a partir de hoje, ó Pai, dá uma nova vida, Senhor. Dá uma nova natureza, uma nova forma de enxergar o mundo, ó Pai. Uma nova forma de viver. Que as Tuas promessas sejam cumpridas na vida, Senhor, do Teu Filho. E que no nome de Jesus, ó Pai, a fé dele seja preservada ao longo da caminhada. E ele não se perca, ó Pai, em contaminações e toxinas que existem no mundo afora, ó Pai. Mas que a fé dele seja preservada até ele alcançar a maturidade e a estatura que o Senhor quer que ele chegue, ó Pai. O abençoe, guarde, preserve, Senhor, a caminhada dele, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Permaneça aqui, uma salva de palmas. O Andrei, enfim, leva eles lá para pegar o contato, tá, o telefone. E agora eu quero fazer um segundo convite, velho. Se você está aqui hoje, ouviu o que você ouviu,
E você viu que existem essas duas coisas, talvez, na tua vida. Tem coisas que têm te atrapalhado e tem pecados que têm te envolvido. Cara, se você reconhece que você precisa deixar de lado algumas coisas na tua vida, enfim, coisas que te atrapalham e de pecados que te envolvem, se você quer tomar essa atitude na tua vida e falar, velho, hoje eu decido, como, enfim, Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abednego decidiram, hoje eu decido, sei lá, parar de ouvir tal música, parar de beber tal coisa, parar de ir em tal lugar, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, que aquilo tem sido ruim para mim. Se hoje você quer tomar essa decisão de não se tornar impuro com as toxinas do mundo, velho, fique em pé aí no teu lugar. Se existir algo que na tua vida precisa ser diferente, fique em pé aí, que eu quero orar por você. Pode ficar sentado, na verdade. Enfim, brincadeira. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece o dia a dia de cada um, conhece o corre, conhece aquilo que eles têm ouvido, conhece aquilo que eles têm pensado, que eles têm visto, aquilo que eles têm consumido. E eu te louvo, Pai, porque o Teu Espírito Santo convence. E se eles estão em pé, é porque de alguma forma o Senhor os convenceu de que algo precisa ser diferente, algo não tem causado coisas boas na vida deles, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor os fortaleça para extirpar, para expelir, para jogar fora todas as toxinas que entraram, Senhor, por essas poluições culturais. E que no nome de Jesus, ó Pai, a partir de hoje, eles possam ter uma atitude firmada, firme, como, Senhor, aqueles 4 jovens tiveram lá na Babilônia, Senhor, de não se envolverem, não se deixar ser contaminado pelas toxinas do mundo, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, eles tenham sensibilidade, discernimento para tomar, Senhor, decisões periódicas, diárias, de não se envolver com aquilo que é impuro.